Hoje nós já louvamos, glorificamos o nome do Senhor, né? Assim como a Marta disse, o louvor hoje foi tão lindo, né? Tão abençoado, graças a Deus. Então nós estamos aqui agora com a responsabilidade aí da palavra. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre um tema que é um tema extremamente importante na vida de um cristão, um tema que é muito importante aí na vida de um ser humano. Então, nós vamos falar hoje de um tema que ele vai trazer para mim e para você aí oportunidades de nós refletirmos sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida aqui na terra. Às vezes a gente vive, né? E a gente parece que tem aquela impressão que os dias são sobre nossa responsabilidade, né? Ou seja, que a gente controla o tempo. A hora que a gente quer, a gente faz isso. A hora que a gente quer, a gente faz aquilo. E não é assim, né? Nós não temos esse controle na nossa mão. Por mais que a gente organize, por mais que a gente programe, por mais que nós somos umas pessoas planejadas, né? Que é nossa responsabilidade fazer isso também, o tempo não está na nossa mão. Às vezes tem situações que nós precisamos tomar uma decisão já, de imediata, para ontem, e às vezes a gente não toma, a gente fala, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, e aquilo às vezes acaba esquecendo, muitas das vezes acaba nem fazendo, e um belo dia, a gente pode deparar com um problema, com uma situação, ao qual nós poderíamos ter resolvidos com muita antecedência. Então, muitos problemas, irmãos, que acontecem nas nossas vidas, ou a grande maioria deles, somos nós mesmos que procuramos, com as nossas próprias mãos. A grande maioria dos problemas que nós temos, nós procuramos com as nossas próprias mãos. Porque nós conduzimos situações na nossa vida que a gente não deveria conduzir. Agimos de forma que a gente não deveria agir. E isso acaba nos levando a tomar decisões erradas ou envolver em situações erradas durante a nossa caminhada aqui na terra. Então o tema de hoje é rompendo o velho, adquirindo o novo. Rompendo o velho, adquirindo o novo. E esse termo velho, que nós trazemos aqui hoje na palavra, que é um dos temas do mês da pregação, ele está alinhado com aquilo que não tem produtividade na nossa vida, que aquilo que já é algo que a gente já deveria ter tirado da nossa vida há muito tempo. Quando nós falamos desse termo velho, nós estamos falando de algo que não vem agregando na nossa vida de uma forma ou de outra, mas que a gente continua conduzindo aquilo na nossa caminhada, seja um jovem ou seja uma pessoa mais experiente. Isso é igual às vezes um guarda-roupa. Às vezes a pessoa fica lá com aquela roupa que não usa anos e anos e anos, enquanto ela poderia ter doado, ter feito uma boa doação para alguém, para um necessitado, para uma pessoa que está precisando naquele momento, mas a pessoa conduz, né, anos e anos lá, vai lá todo dia, mexe naquele guarda-roupa, todo dia vê aquela roupa lá, e não toca no coração de tirar aquilo de lá, porque aquilo está ocupando espaço, na verdade, já saiu de moda, o seu gosto já é outro, você nem gosta de vestir aquele tipo de roupa mais, mas todo dia você olha lá e aquilo está lá, naquele cantinho, ocupando espaço. Se a gente trouxer isso para o mundo espiritual, para a nossa vida, é a mesma coisa, não muda nada. Aqui eu dei um exemplo de um guarda-roupa, de uma roupa, ou de qualquer outro objeto que você possa ter na sua casa, que você passa lá dia e noite, ele está lá incomodando, e que você não se liberta daquilo. Na vida espiritual, às vezes nós caminhamos com crenças limitantes, com situações na nossa vida, que as pessoas, porque alguém nos falou, porque até fomos os nossos pais que nos criaram daquela forma, e às vezes a gente está conduzindo daquele jeito, seguindo uma vida por anos, e a gente não muda. Então é desse velho que nós estamos falando aqui nessa noite.
Então é essa reflexão, é essa oportunidade que eu e você temos aqui nessa noite de repensar como que está o nosso guarda-roupa. O que é que nós estamos guardando aí dentro do nosso coração? Nós já louvamos aqui e agradecemos a Deus pela presença do Espírito Santo. Nós agradecemos a Deus aqui nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus escolheu habitar em nós. Então, se o Espírito Santo escolheu habitar em nós, a palavra de Deus nos fala que o Espírito não habita em locais imundos, em locais sujos. Então, o nosso coração, o nosso guarda-roupa, aonde a gente guarda, né, as nossas emoções, precisam estar limpos, novos. Então é por isso que nessa noite nós estamos tendo essa oportunidade de refletir sobre isso. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? E para isso nós vamos meditar aqui no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler do capítulo 1 até o 5, que nos fala assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era jovem, íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e se possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos acostumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período do banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, para pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, para que a Tua palavra, Senhor, possa transformar as nossas vidas, para que a palavra ministrada aqui, assim como já foi ministrado o louvor, dízimo e ofertas, possa ter impacto positivo nas nossas vidas, e que nós possamos, ó Pai querido e amado, ser transformadores, pessoas positivas, pessoas que aonde quer que forem, possam multiplicar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu particularmente gosto muito da história de Jó, e eu vejo essa história de várias formas, e não se sabe, né, o certo quando e quem escreveu o livro de Jó, e nem em que época que Jó viveu. Alguns falam, né, ou alguns historiadores acreditam aí que quem escreveu foi Moisés, outros acreditam que quem escreveu foi Salomão, mas ao certo não se tem essa informação. É um livro que contém 42 capítulos, que traz para mim e para você aí muitos ensinamentos. Nós temos muita oportunidade nesses 42 capítulos aí na Bíblia Sagrada. E muitos pregadores da palavra vão utilizar esse texto aí. Eu já vi várias palavras lindas falando sobre restituição, mas eu particularmente prefiro trazer para o âmbito aí da obediência. Eu prefiro falar nessa noite de obediência, utilizando essa palavra, e nós vamos estar baseado no tema que é rompendo o velho e adquirindo o novo. Uma pergunta para você: você tem sido obediente a Deus? Nós estamos sendo obedientes a Deus? Nós precisamos todos os dias fazer essa pergunta para nós mesmos. Nós estamos sendo obedientes a Deus? Nós estamos vivendo aqui nessa terra conforme aquilo que tem nos direcionado o Senhor? Foi falado aqui no louvor que Ele viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você.
E quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos o quanto nós devemos ser obedientes a Deus. Quem de nós faria isso? Quem de nós presente aqui na igreja hoje teria condição de entregar o seu único filho para que outras vidas fossem salvas? Eu creio que ninguém de nós teria essa coragem aqui nessa noite. Por mais fé que nós tenhamos, por mais temente que nós sejamos a Deus, nós teríamos muita dificuldade de fazer isso. Então, pensando por esse lado, nós devemos muita obediência a Deus. E nós estamos sendo obedientes a Deus em que forma? Quando nós estamos alegres? Nós estamos sendo obedientes a Deus quando nós estamos com fartura? Nós estamos sendo obedientes a Deus quando aquela vaga de emprego saiu? Quando você adquiriu aquele bem que você tanto procurava? Aquela casa própria, um eletrodoméstico, um carro, uma moto, um emprego? Você está sendo fiel a Deus nesse momento? Nesse momento que você está feliz? Nesse momento que você está grato? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido obediente ao Senhor no momento de tristeza? Aonde que os problemas chegaram? Aonde as dificuldades chegaram? Aonde você inclusive tem passado por situações a qual você nunca passou na sua vida? Aonde que você olha e você parece que todo mundo te abandonou? Nesse momento, nós estamos sendo fiel a Deus? Nós somos fiel a Deus somente no momento da fartura e da alegria? Ou nós somos fiel a Deus quando o Senhor nos prova? Porque nem sempre um problema é de fato um problema. Muitas das vezes o problema ele vem para quê? Para nos fortalecer. Ele vem para nos ensinar. Ele vem para nos estruturar. Muitas das vezes nós achamos que nós somos capazes, que nós temos condição de resolver tudo, de fazer tudo, mas nem sempre nós estamos preparados para resolver todos os problemas que chegam na nossa vida, que chegam no nosso caminho. E quando eu falo preparado, é preparado fisicamente, preparado espiritualmente, preparado emocionalmente. Muitas das vezes nós não temos condição de tomar certas decisões na nossa vida. E nós precisamos, todos os dias, ser obediente a Deus, porque é essa obediência que vai nos colocar na posição de repensar as nossas atitudes. Espera aí, isso que eu estou fazendo está certo? Essa decisão que eu estou tomando está certo? Mas eu falei isso, será que eu deveria ter falado? Muitas das vezes, às vezes você vai querer tomar uma decisão, e aquela decisão, naquele momento você acha que está certo, mas se você parar e pensar um minuto, você já vai falar, espera aí, eu acho que esse não é o melhor caminho, eu acho que eu preciso tomar outro tipo de decisão. Então essa obediência a Deus, ela vai trazer para nós aí uma abundância, e é uma abundância que nós precisamos dela na nossa vida. Essa obediência a Deus, ela vai tirar o velho do nosso caminho, esses pensamentos que muitas das vezes a gente acredita que está certo, que se a gente fizer vai estar tudo certo, porque eu sempre fiz assim, porque na minha vida era assim, porque não sei quem fazia assim, e eu vou continuar fazendo assim. E por mais que você veja que às vezes não está dando resultado, que você está caminhando para um lugar ruim, às vezes você continua insistindo em tomar essas decisões. Então a obediência ao Senhor, ela vai fazer que eu e você possa refletir. E ser obediente a Deus nos momentos de abundância é muito fácil, não é? É muito mais fácil nós sermos obedientes a Deus nos momentos de abundância do que ser obediente a Deus nos momentos de tristeza. Porque nos momentos de tristeza nós podemos pensar, inclusive, assim como essa pessoa, em desistir. Nós podemos achar que a nossa vida está pior do que a vida de qualquer pessoa nesse mundo, que por mais que a gente lute, que por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir sair daquela situação.
Então, às vezes, ser obediente a Deus nos momentos de dificuldade vai nos trazer realmente a desobediência. Nós vamos tomar decisões a qual nós não poderíamos tomar. E eu sempre falei que na igreja, e vou continuar reafirmando, algo que nós precisamos sempre é perguntar como que Jesus agiria nessa situação. Todas as vezes que nós tivermos que tomar uma decisão na nossa vida, e que nós estivermos caminhando para aquela decisão de desobediência, de fazer algo que não está coerente, a gente precisa perguntar, se fosse Jesus no meu lugar, qual decisão ele tomaria? Será que ele faria dessa forma que eu estou querendo fazer aqui agora? Será que ele faria da forma que eu já fiz? E quando a gente faz essa pergunta, automaticamente nós temos um tempo até para pensar e mudar a nossa postura em relação àquilo que a gente acredita que muitas das vezes está certo e não está. Seguir Jesus ao pé da letra nunca foi fácil. E nunca vai ser. Nunca vai ser. Nós sempre vamos ter que abrir mão de alguma coisa para seguir a palavra de Deus, para dar bons testemunhos, para libertar do velho e trazer esse novo, essa restituição para a nossa vida. Nós vamos ter que sim que abrir mão de muitas coisas. Nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, nós estamos abrindo mão de alguma coisa. Esse momento nós separamos eles para estar aqui, para estar louvando a Deus, para estar glorificando, para estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós poderíamos estar em casa, nós poderíamos estar fazendo qualquer outro movimento, que não fosse esse que estar aqui na igreja. Então estar aqui hoje, já é uma decisão, que nós temos, de fazer o melhor, de buscar o melhor para a nossa vida todos os dias, e libertar do velho, e trazer o novo para a nossa vida. Estar aqui aprendendo a palavra de Deus, ouvindo, convivendo com os irmãos, orando, já é um passo precioso que nós estamos dando na nossa vida, em relação à busca desse novo. Amém? E o livro de Jó, ele vem para nos confrontar. Essa passagem, ela traz para mim e para você aí uma boa reflexão, de como nós podemos viver aqui, para poder viver e chegar na eternidade, que é o nosso maior objetivo, né? Viver uma vida em paz aqui na terra, construir uma vida de paz, de amor, de obediência, para que a gente possa chegar lá no objetivo final, que é a nossa eternidade. Todos nós hoje estamos aqui com esse objetivo, de viver uma vida em paz aqui na terra, para que no futuro próximo, né, a gente possa estar feliz com Cristo. E primeiramente, Jó, ele tinha aí um currículo incrível, né? O currículo de Jó aqui, ele era um currículo de dar inveja em qualquer pessoa. E na terra de Uz, assim como fala no versículo 1, vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Olha, que currículo desse homem, né? Aí eu faço uma outra pergunta para você: você tem evitado o mal? Você é temente a Deus? Assim como Jó? Assim como esse currículo de Jó, nós temos esse currículo? Hoje nós podemos nos colocar nessa posição? Entre você e Deus, nós podemos fazer essa reflexão e pensar sobre isso? Nós somos justos, fiéis, tementes ao Senhor, bondosos? Nós somos assim? Então hoje nós temos aqui a oportunidade de trazer essa reflexão, de pensar como que nós estamos vivendo aqui na terra. Qual é o nosso currículo aqui na terra? Se nós partirmos, se alguma pessoa for falar do meu currículo, se uma pessoa for falar do seu currículo, o que ela pode falar de nós hoje? Íntegro, bom, temente a Deus? Como é o nosso currículo hoje perante ao Senhor? Jó tinha um currículo incrível.
E a pergunta que eu faço para vocês: como está o nosso currículo? Eu sempre falo que 100% das vezes que eu tive problema, foi eu que procurei com as minhas próprias mãos. Eu sempre defendo essa tese, porque comigo sempre foi assim. Todos os problemas da minha vida eu procurei. A maioria dos problemas que eu tive na minha vida, eu não consultei a Deus, eu não busquei, eu não fui obediente, eu não fui temente, e por algum motivo eu entrei em alguma situação inadequada, a qual eu tive que resolver. Isso por falta de obediência. E tudo de errado na minha vida, tudo, foi eu que procurei. Mas tudo de bom na minha vida foi Deus que fez em mim. Tudo de bom na minha vida foi Deus que fez em mim. Tudo. Então, quando nós somos tementes ao Senhor, quando nós vivemos uma vida a qual nós procuramos todos os dias evitar o mal, limpar o nosso coração, tirar as coisas que não agregam nada na nossa vida, aquelas coisas que nós estamos caminhando com ela, aquelas feridas que ficam abertas, dias, meses, anos na nossa vida. Enquanto a gente insiste em caminhar com isso, enquanto essa situação, essa sujeira, essa coisa velha está fazendo parte da nossa vida, nós temos dificuldade de avançar. Então nós precisamos sim evitar o mal. Evitar o mal é o princípio de que você deve sim estar consultando a Deus. Nós precisamos consultar a Deus para que a gente possa todos os dias evitar o mal nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos tomando certas decisões, conforme eu disse anteriormente, que nós achamos que está certo. Porque às vezes a gente faz um negócio tantas vezes, a neurociência fala inclusive que para a gente aprender, às vezes a gente ouve uma vez não é o suficiente, a gente precisa de ouvir 7 vezes. E às vezes tem situações na nossa vida que nós já ouvimos, não foi 7, foi 70, 700, 1000 vezes. E a gente passa a acreditar que aquilo está certo, que é daquela forma que tem que funcionar. E a gente vive uma vida inteira atrasado, atrasando outras vidas também. Então a gente precisa sim evitar o mal. E evitar o mal parte do princípio de que você tem que falar pouco de você, nada dos outros e muito de Deus. Muito de Deus. Nós precisamos estar sempre falando do Senhor Jesus. Se eu quero ter uma vida próspera, porque se eu falar, gente, levanta a mão, quem quer ter uma vida próspera? Todos nós vamos levantar, uma não, mas as 2 mãos, porque todos nós queremos ter. E quando a gente fala de prosperidade, nós não estamos falando somente de questões financeiras, nós estamos falando do que é principal, é a nossa prosperidade espiritual, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, é o principal da minha vida, é o principal da sua vida. O que vier depois disso é bônus. O principal é nós buscarmos a nossa prosperidade com Cristo, o nosso amor com Cristo, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o principal que nós devemos buscar. E como que o Espírito Santo de Deus vai habitar em um coração sujo, em um coração carregado de coisas velhas? Nem espaço tem para ele entrar. O Espírito Santo de Deus não vai habitar em um local sujo. Então a gente precisa sim, todos os dias, estar com o nosso coração na faxina. Todos os dias nós temos que dar uma faxina aí no nosso coração, no coração. A gente precisa todos os dias analisar como nós estamos vivendo. Como que está a nossa vida? Deixa eu limpar meu coração aqui. Ódio, lixo. Amargura, lixo. Tristeza, lixo. Desavença, lixo. Limpeza, limpeza. Ah, mas aquela pessoa, lixo. Lixo. O nosso coração precisa estar limpo. O Espírito Santo de Deus, ele merece
Ele merece um coração limpo. E é minha obrigação, é a sua obrigação estarmos todos os dias fazendo essa faxina, para que o nosso coração possa estar limpo e para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nosso coração. Para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na nossa vida. Fazer uma pergunta aqui agora: quem quer o Espírito Santo de Deus na sua vida? Todos querem. Aí vamos inverter a pergunta: quem está disposto a abrir mão das crenças que não funcionam? Quem está disposto a abrir mão da amargura, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua vida? Às vezes pessoas, elas colocam as coisas tão fortes no seu coração, que vivem a vida inteira na amargura, e não libertam. Pode passar por o que for, pode viver na pior situação da sua vida, e que ela vai continuar acreditando que aquilo está certo. Então a gente precisa fazer essa limpeza no nosso coração. O velho precisa sair do nosso coração. E hoje Deus está nos dando essa oportunidade. Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite: olha, aproveita esse momento, aproveita essa noite, faça essa faxina, limpa o seu coração, que eu vou habitar em vós, e você vai viver o melhor dessa terra. E viver o melhor dessa terra, para mim e para você, é muito além do que a gente pode imaginar. Olha, eu falei aqui que as maravilhas de Deus na minha vida são grandes, e são grandes. E eu e você precisamos dar testemunhos disso. Às vezes a gente compartilha um momento de tristeza, porque a gente está tão... Jesus amado, eu preciso de oração, deixa eu compartilhar isso com a igreja, estou doente, e a gente compartilha. Mas quando Deus faz a obra, às vezes a gente fica caladinho. A gente não compartilha as maravilhas de Deus na nossa vida. E meu irmão, minha irmã, olha o que Deus fez para você no dia de hoje. Olha para o que Deus fez para você no mês de maio. Olha o que Deus fez para você somente no ano de 2026. Meu irmão, olha o que Deus tem feito na sua vida. Olha o que Deus tem te proporcionado. Às vezes você está aí apegada somente no ruim, no que não foi bom, naquilo que você projetou e não deu certo. É a minoria. Se você for analisar, a maioria, Deus te abençoou. E só por você estar aqui hoje, já é uma bênção de Deus. Muitos trocariam muitas coisas nessa vida, inclusive as suas riquezas físicas, pessoais, para poder estar aqui nessa noite. Infelizmente não podem, nem sequer têm a opção de trocar. Então cabe a mim e a você sermos obedientes a Deus, limpar o nosso coração, para que a gente possa caminhar. E o mal, ele entra na nossa vida, muitas das vezes, porque nós falamos da forma errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Às vezes nós estamos abrindo o nosso coração aí, às vezes nós estamos querendo limpar o nosso coração, né? Mas a gente está tomando uma decisão errada, a gente está falando no lugar errado, fala com a pessoa errada, fala na hora errada, toma a decisão errada, e em vez de eliminar um problema, a gente acaba conseguindo outros problemas para a gente administrar. Então nós precisamos entender, porque aqui no versículo 2 e 3, ele fala que Jó tinha 10 filhos, gado, camelo, jumentos, homem rico, mais rico do Oriente. Aqui faz uma narrativa como de que era a vida de Jó, de tudo que ele possuía entre riquezas e família. E é exatamente aqui, que começa o agir do inimigo. Porque o inimigo, ele é entrão. O inimigo, ele não pede licença, né? Ele não vai esperar a vez dele. Não, peraí, a pessoa está fazendo um negócio ali, deixa ela terminar lá primeiro, depois eu vou lá atormentar a vida dela. Não, ele não faz isso. Ele entra, ele faz barulho, ele faz bagunça, ele é o nosso inimigo declarado, ele não gosta da família, ele não quer que a gente vá bem, e muitas das vezes a gente não fala isso, por mais que a gente saiba. E é por isso mesmo que nós temos que ser obedientes a Deus, porque se a gente tem um inimigo que é astuto, que o tempo todo ele está querendo uma confusão,
O que nós devemos fazer? Combater com o quê? Com obediência. Combater com o quê? Com oração. Se você não tem condição de estar aqui na igreja terça, quinta-feira em oração, você tem que orar todos os dias na sua casa. Ah, mas eu já oro. Ora mais, redobra, busque. Quantos alvos de oração nós falamos aqui essa noite? Quantos irmãos nós sabemos que estão precisando nesse momento de oração, porque enfrentam dificuldades? Então essa obediência, ela vai trazer isso, ela vai nos ajudar a combater as armadilhas do inimigo, que, conforme eu acabei de dizer, é astuto, está sempre procurando uma oportunidade. E com Jó não foi diferente. Com Jó aconteceu, em um momento tinha tudo, e em pouco prazo ele já não tinha nada. Em um momento ele estava na abundância, em outro momento ele já estava na luta. E a nossa vida é assim. Muitas das vezes nós estamos aí vivendo situações maravilhosas. Em outros momentos aparecem as lutas, as dificuldades. Mas conforme eu já disse aqui nessa noite, a gente precisa refletir sobre o quê? Sobre a nossa obediência com Cristo. Porque é essa obediência que vai nos dar força para a gente poder passar por essas dificuldades. Então nós precisamos ser obedientes a Deus. Uma vez nós sendo obedientes a Deus, o que nós vamos conseguir para a nossa vida? A limpeza do nosso coração. Nós vamos conseguir olhar para frente. Nós vamos conseguir caminhar. Nós vamos conseguir enxergar vitória. E não vamos pensar jamais em desistir. Então, rompendo o velho, romper o velho, trazer o novo para a nossa vida, faz parte de decisões que nós temos que tomar. E a maior decisão que nós temos que tomar hoje na nossa vida, aqui e agora, é ser obediente a Deus. É trazer para a nossa vida a obediência ao Senhor. Em momento algum, nós podemos tomar decisões que não sejam decisões que não estejam pautadas em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Jó era íntegro, Jó era temente a Deus, e olha o que a palavra fala aqui para nós no versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez, essa é a parte que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 5. Olha o nível de preocupação de Jó. Jó aqui não estava preocupado somente com ele, mas ele estava preocupado com os seus filhos. Jó aqui estava pagando um preço para os seus filhos, para a sua família. E essa obediência me chama a atenção, porque muitas das vezes os cristãos não estão fazendo isso. Nós que trabalhamos com muita gente, que convivemos com muitas pessoas, a gente não consegue ver esse nível de responsabilidade em todas as pessoas. Essa obediência em cuidar de um filho, cuidar de uma filha, de um filho, cuidar de um pai. Essa obediência hoje é algo muito sério. Nós estamos vivendo uma situação hoje muito complexa em termos de criação de filhos. Ontem eu estava no aniversário, crianças de 10 anos, cada uma com um celular na mão, um tablet na mão. Hoje os aniversários eu estou acreditando que podem começar a ser feitos virtualmente, até para ficar mais barato, porque vai e fica todo mundo com o tablet e com o celular na mão, não aproveita nada. A pessoa que era o aniversariante está isolada, está
tentando ser agradável, está tentando receber as visitas, mas está todo mundo preocupado com o celular. Então, nós estamos vivendo um mundo muito diferente. E nós precisamos nos adaptar, de certa forma, a todo esse movimento, porque nós estamos criando os filhos, nós estamos cuidando da igreja do Senhor. Nós precisamos ficar antenados a todo esse movimento, nos adaptar, para que a gente possa corrigir, direcionar. Mas, ao mesmo tempo, o nível de preocupação, ele aumenta. Então, quanto mais obediente nós somos a Deus, mais condição a gente tem de chegar lá na frente e ser vitorioso. Por quê? Porque a obediência vai trazer para nós aprendizado. Esse aprendizado que nós buscamos, eu particularmente peço a Deus todos os dias, que Deus possa me dar saúde e sabedoria. Eu acho que são as duas coisas que a gente mais precisa na nossa vida: saúde e sabedoria. Saúde para a gente seguir trabalhando, produzindo, e sabedoria para a gente lidar com as adversidades do dia. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente deita, quantas situações a gente convive durante um dia. Você já parou para pensar quantas decisões você precisa tomar no decorrer de um dia? Quantas decisões que têm impacto na vida do seu filho, da sua filha? Quantas decisões que têm impacto na igreja do Senhor? Quantas decisões que têm impacto no seu negócio próprio, no seu sustento, no seu trabalho? Quantas decisões nós temos que tomar no dia? Se nós não tivermos sabedoria para nós tomarmos as decisões certas, pode ter certeza que a gente vai arrumar um problema para a nossa cabeça. Então nós precisamos sim ser obedientes a Deus, fazer uma faxina no nosso coração, tirar o velho, pedir para que o Senhor nos dê saúde, sabedoria, para que a gente possa continuar caminhando, ajudando a nós, a nossa família, a igreja do Senhor e o meio que a gente convive. Isso nós precisamos buscar todos os dias na nossa vida. E Jó, ele tinha todos os requisitos que eu e você gostaríamos de ter. Porque esses requisitos que foram falados aqui de Jó, do currículo dele, que nós falamos há pouco, eu gostaria de ter todos. E acredito que todos os irmãos aqui gostariam também. E eu penso que o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nesse momento, é que muitas das vezes nós, por muito menos, que nós somos sujeitados a muito menos do que aquilo que Jó foi sujeitado, porque Jó tinha tudo, ele perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu seus bens, e em momento algum ele negou a Deus. Em momento algum ele deixou de ser obediente ao Senhor. E eu acho que essa reflexão ela cabe para mim e para você nessa noite, porque às vezes nós, por muito menos, às vezes o time de futebol do seu coração perdeu, você já está ali lamentando. O jogador nem sabe que você existe, mas você está ali pecando contra Deus por conta de um time de futebol. Às vezes você está lamentando por algo que é um livramento. Às vezes você quer algo tão forte na sua vida, isso já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu, de eu querer algo muito forte na minha vida, eu queria, porque queria, mas não consegui. E naquele momento eu falava, poxa, eu queria tanto, mas o tempo passou e eu descobri que era um livramento. Então muitas das vezes é isso, a nossa desobediência, ela nos coloca na posição de problema. Às vezes você quer algo tão forte, você está tão intenso naquilo que você quer, você toma decisões erradas, você passa por cima de opiniões, você passa por cima da palavra, você passa por cima de tudo. Às vezes nós estamos fazendo isso, e a gente precisa, isso é o velho, isso é a limpeza que a gente precisa fazer no nosso coração. Hoje mesmo você pode pensar que você, nesse domingo, você tomou decisões que talvez você escutando a palavra de Deus agora, você fala, poxa, se eu tivesse escutado isso mais cedo, eu não teria tomado essa decisão. Se eu tivesse escutado, não é porque o Helenir falou,
Deus só me usou para poder te alertar que a gente precisa pensar antes de fazer, que a gente precisa restaurar o nosso coração. Às vezes nós estamos igual um aparelho funcionando, né? O aparelho é novo, mas o aparelho funciona oscilando. Às vezes basta tirar das tomadas, né? Contar 15 segundos, né, Jordan? Ligar de novo, ó, o aparelho funcionou. É porque ele estava precisando de o quê? De uma limpeza. E esses 15 segundos desse aparelho foi o suficiente para ele receber aquela limpeza e voltar a funcionar. E nós? E esses 15 segundos nossos? E esse período que nós precisamos para fazer essa limpeza? Nós estamos fazendo? Às vezes a gente precisa sair da tomada, né? Um tempinho. E refletir sobre as nossas ações, e refletir sobre as nossas atitudes, e refletir sobre as nossas decisões. Será que essa decisão que eu estou tomando é a melhor? Eu sempre falo do tamanho da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade aqui ela é muito grande. E a gente precisa refletir sobre isso todos os dias. A nossa responsabilidade é muito grande. A minha, a sua responsabilidade que está me ouvindo aí. Nós somos pais, mães, responsáveis, educadores, pregadores. Nós somos pessoas que carregam responsabilidade. Todos nós aqui temos responsabilidades. E a gente precisa todos de refletir muito forte sobre isso. Às vezes por muito pouco nós estamos negando a Deus. Às vezes por muito pouco nós estamos sendo desobedientes. Às vezes por muito pouco nós estamos deixando de tomar a decisão certa e estamos tomando a decisão errada. E nós precisamos refletir todos os dias. E até nos colocar no lugar de Jó. Naquele momento de sofrimento. Primeiro em relação às perdas que ele teve. Nós estamos sendo solidários com as pessoas. Nós temos aqui na igreja a campanha do quilo, do amor. Nós estamos sendo solidários. Hoje é um momento, inclusive, de refletir sobre isso, porque quando a gente fala de limpeza do novo, a gente tem que pensar no próximo. Não dá para a gente fazer as coisas querendo só para a gente. Inclusive, a gente precisa até pensar se aquilo que nós estamos pedindo para Deus tem um impacto só na nossa vida ou se tem um impacto na vida do próximo. Porque Deus não vai ficar liberando bênção para mim e para você se for só para a gente viver a nossa vidinha achando que está tudo lindo e maravilhoso, não. Aquilo que a gente pede para Deus tem que ter impacto na vida, não só na nossa vida, mas tem que ter impacto na vida do próximo. Se Deus deu condição para você de doar, se Deus te deu condição de ofertar, se Deus te deu condição de dizimar, você precisa dizimar, você precisa ofertar, você precisa doar para o próximo. Então, primeira coisa é isso. Às vezes nós temos familiares aí, passando por situações, ou conhecidos, passando por situações graves de saúde, e as pessoas ficam perguntando só no termo da curiosidade. Será como que está ciclano? Será como que está Bertano? Você sabe do ciclano? No tom de curiosidade. Não está naquele tom de ajudar, de orar, de buscar, de interceder, de pagar o preço. Porque nós podemos sim ir para o joelho e orar para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Qual que é o problema? É uma alma. E uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então nós temos que buscar. Nós temos que orar. E às vezes, né, terminando essa linha de raciocínio, às vezes nós temos uma pessoa doente, a pessoa passa anos doente, a gente não arruma um minuto para ir na casa dela visitar, para fazer uma oração por ela. Aí no dia do velório que ela morre, vai lá no velório, o velório está cheio. Qual que é o sentido nisso? Então nós precisamos fazer em vida. Nós temos que ajudar as pessoas em vida. O nosso coração precisa estar limpo, é por isso, porque quando o coração está limpo, você vai pensar de outra forma, você vai agir de outra forma. Olha, Jó,
ele traz para nós aí muita oportunidade de nós refletirmos sobre esse guarda-roupa que eu falei anteriormente, que é o nosso coração. Como que está o nosso coração? Como que está o nosso coração? Porque mesmo perdendo tudo, Jó nunca se voltou contra Deus. E às vezes, nós estamos enfrentando o problema dentro da nossa casa, próximo de nós. Às vezes as pessoas que vão nos desanimar são exatamente aquelas que estão mais próximas de mim e de você. Assim como aconteceu com Jó. Assim, quando a mulher de Jó fala para ele amaldiçoar o seu Deus, e ele não o fez. Então, muitas das vezes é isso, nós vamos estar ali, enfrentando aquele problema, aquela situação, às vezes parece que está tudo perdido, às vezes parece que não tem solução, e para piorar ainda vai chegar alguém, ainda vai querer te empurrar para o abismo. Então, por isso que o nosso coração precisa estar limpo, obediente a Deus. Porque quando nós estamos com o coração limpo, quando nós estamos andando no caminho do Senhor, quando nós estamos gratos a Deus, esse tipo de situação vai chegar e a gente vai saber a conviver com elas. E identificar hábitos, ambientes e atitudes é a melhor forma de nós fazermos uma limpeza aí no nosso coração. A melhor forma de fazermos uma limpeza no nosso coração é exatamente saber dos nossos hábitos, dos ambientes que nós frequentamos, do meio que nós convivemos, como que a gente está. A melhor forma que tem de nós sairmos aí para uma vida em paz, nova. Porque Deus, Ele nunca vai derramar o novo sobre o velho. Então não adianta a gente achar que a gente vai viver, não, sempre foi assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu aprendi assim. Hoje eu estava falando com meu cunhado, que as pessoas às vezes, no âmbito financeiro, vivem uma vida inteira e não conseguem produzir nada financeiramente. Mas por quê? Porque muitos de nós fomos criados assim. Muitos de nós fomos criados pensando que trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês, pagar as contas, não dever ninguém, zelar pelo seu nome, era a coisa mais importante para a geração anterior à nossa. Então eles não tinham aquela preocupação em vou ficar doente, vou precisar de uma reserva, pode acontecer um Covid, vou precisar de uma reserva, vai fechar tudo, vamos ficar sem trabalhar. As pessoas antigamente não tinham essa visão. E hoje nós estamos aqui justamente para quebrar esse tipo de visão também, romper com o velho. É importante zelar pelo nosso nome, nós temos que preservar o nosso nome, principalmente nós que somos cristãos. Um cristão nunca vai dar prejuízo para um outro cristão, nós vamos nos colocar na posição do outro sempre, mas a gente precisa quebrar certas coisas. Essa questão de você trabalhar o mês inteiro, 30 dias, depois você recebe, paguei todo mundo, falou, estou feliz demais. Por que você está feliz? Paguei todo mundo que eu devia. Aí você fica mais 30 dias sem nenhum centavo de dinheiro e vai virar mais 30 dias. Mas você está feliz com isso. Trabalhou 30 dias, paguei quem eu devia, para mim basta. Isso é o velho. São crenças que a gente precisa quebrar. Aqui eu dei um exemplo na parte de finanças. Nós poderíamos falar aqui de várias situações na parte espiritual. Então nós precisamos nos libertar dessas coisas que nos aprisionam, essas coisas que ficam aí na nossa cabeça, que a gente fica acreditando que está certo e que não está.
Nós somos, conforme eu disse, somos pais, somos mães, somos educadores. Nós falamos aqui de uma geração que hoje está fissurada aqui em tecnologia, que não gosta de trabalhar. E nós temos que mudar isso. Então, para mudar isso, é educação, não tem outro caminho. É obediência, não tem outro caminho. É temor a Deus, não tem outro caminho. Se nós não formos obedientes a Deus, se nós não fizermos uma limpeza no nosso coração, se nós não entendemos que Deus não vai derramar o novo no velho, se nós não mudarmos, nós vamos viver uma vida medíocre. Muitos podem ir embora hoje e falar: poxa, o William hoje falou palavras pesadas. Eu quero o bem da igreja. Assim como eu amo a minha esposa e meus filhos, eu quero o bem para eles. Eu quero o bem para a igreja do Senhor. Eu quero que todos possam rever as suas atitudes, repensar as suas atitudes, libertar do velho, romper com o velho e trazer o novo para a sua vida. Trazer a prosperidade espiritual para a sua vida. E o caminho para isso é Jesus. Nós não temos outro caminho. Não existe outra opção. Nós temos que ser obedientes, porque é essa obediência que vai nos transformar. É essa obediência que vai nos transformar. Essa transformação que às vezes você está buscando há anos, que talvez não chegou, ela é questão de obediência. Se nós formos analisar, você vai ver que em algum momento você não está fazendo o que deveria fazer. E a gente precisa todos os dias analisar a nossa vida, para que a gente possa caminhar em paz. Só para terminar, eu gostaria de falar aqui também sobre um versículo, para que a gente possa pensar sobre esse romper com o velho na nossa vida. Irmãos, eu vou falar para vocês, assim, eu tenho até bastante propriedade para falar desse tema, romper com o velho, porque eu sou uma pessoa que, eu sou muito inquieta com o comodismo. A minha história de vida, ela é bem interessante, e eu não vou contar aqui agora, porque ela vai demorar um pouco. Mas uma coisa que eu vou falar com vocês, uma coisa que eu sempre trouxe para a minha vida, foi tirar o velho do meu caminho. Tirar as crenças limitantes do meu caminho. E é o que eu queria muito que a igreja pensasse sobre isso. Porque o velho no nosso caminho, as crenças limitantes, elas vão nos atrasar. E muitas das coisas que nós poderíamos estar conquistando na nossa vida, a gente não conquista. Muitas coisas que a gente não precisaria estar vivendo na nossa vida, nós estamos vivendo. Então tira do seu coração aquilo que não vai prosperar, aquilo que não vai progredir, e viva uma vida nova em Cristo Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19, nos fala assim: esqueçam o que se foi, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Esqueçam do que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então eu convido a igreja a repensar sobre principalmente aqui o versículo 18, porque a desobediência, ela destrói, a desobediência, ela corrói. Então, quanto mais desobedientes nós formos com a palavra de Deus, mais destruído será a nossa trajetória aqui na terra. Por mais que você não tenha percebido isso na sua vida até hoje. A desobediência destrói, a desobediência corrói. E nós precisamos estar atentos e sermos obedientes a Deus. Ser obediente a Deus é o que eu disse anteriormente. Não é fácil. Nós vamos precisar de abrir mão de muitas coisas que a gente acredita que é certo, e depois a gente descobre que não era certo.
assim como aconteceu comigo, continua acontecendo, acontece com vocês todos os dias. A gente precisa refletir sobre a nossa vida. O versículo 18, aqui no livro de Isaías, ele nos fala: esqueça o que se foi e não vivam do passado. Então nós não devemos viver do passado. Nós devemos viver daquilo que a palavra de Deus tem nos direcionado. Amém? E nós seremos reconhecidos pelos frutos, pelos nossos frutos. Mateus 7,16. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Então, resta para mim e para você orarmos e refletirmos nessa palavra de hoje. Quais frutos nós queremos ser reconhecidos? Quais frutos? Qual o legado você quer deixar aqui nessa terra? O que você está produzindo? Qual o tipo de fruto que você está produzindo? Então, cabe a nós hoje uma boa reflexão sobre essa palavra. Rompendo com o velho e adquirindo o novo. Que a partir de hoje, a gente possa fazer essa reflexão. Para aqueles que já estão fazendo, que Deus abençoe. Para aqueles que não estão fazendo, que Deus possa dar força, sabedoria, para que a gente possa, todos os dias, buscar o melhor para a nossa vida e para a vida da nossa família. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Mas a nossa oração hoje, irmãos, ela é principal, focada na limpeza da nossa alma, na limpeza do nosso coração, em tirar aí da nossa vida tudo aquilo que nos atrasa, tirar da nossa vida tudo aquilo que tem impedido o nosso crescimento. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, Deus projetou, olha o que eu vou falar, Deus projetou algo maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Os projetos de Deus na nossa vida são grandes, são maravilhosos, são bênçãos de Deus, mas muitas das vezes o que nós estamos fazendo é atrasar as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque muitas das vezes nós estamos querendo conviver com o velho, nós não estamos querendo deixar o velho para trás, e a gente precisa refletir todos os dias. Essa faxina no nosso coração, essa faxina na nossa alma, ela tem que ser feita, ela precisa ser feita. Então Deus está dando essa oportunidade para nós aqui nessa noite. Então vamos orar, vamos louvar o nome do Senhor, vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir ao Senhor nesse momento, para que o Senhor possa restaurar a nossa vida em nome de Jesus. E o coração que a gente busca é um coração de Cristo, é viver aqui nessa terra assim como Cristo viveu, é agir assim como Cristo agiu, é tomar as decisões assim como Cristo tomou, as decisões que Cristo tomou, é as decisões que eu devo tomar, é as decisões que você deve tomar. Então todas as vezes, meu irmão, todas as vezes, minha irmã, que você for tomar uma decisão, você vai buscar no Senhor, você vai fazer a pergunta: Senhor, como você agiria nesse momento? Se fosse o Senhor aqui, como que o Senhor agiria? Senhor, como que eu devo fazer? Qual atitude que eu devo tomar, Senhor? Nós precisamos ter um coração igual ao de Cristo, nós queremos ter um coração igual ao coração do Senhor. Oh, meu Deus, nos dá saúde, ó Pai, nos dá sabedoria. Nós queremos ter um coração disposto, Pai, um coração disposto a obedecer a Tua palavra, um coração disposto, Pai, a entender que todos os dias nós temos que fazer o nosso melhor.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos conduzido, Senhor, aqui nessa terra. Louvado seja o Senhor, porque tem nos dado a oportunidade de caminhar em paz. Oh, glória a Deus. Aleluias. A igreja do Senhor pode louvar nesse momento. Glória a Deus. Coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Tudo que nós queremos é ter um coração igual ao de Jesus. Tudo que nós queremos é poder tomar decisões assim como Jesus tomou. Tudo que nós precisamos é ter a sabedoria que Cristo tinha. Se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós estivermos dispostos a obedecer, se nós estivermos dispostos a obedecer, se nós estivermos dispostos a fazer essa limpeza que nós falamos aqui essa noite, não tenho dúvidas, nós teremos um coração igual ao de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Repitam comigo. Eu me deito. Não, voz de profeta. Vocês estão. Todo mundo vai jantar agora, daqui a pouquinho. Eu me deito, eu durmo e eu acordo, porque é o Senhor que me sustenta. Que a paz que vem do alto, dos céus, que a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz, que o Senhor acompanhe e que essa semana seja de muitas vitórias. Em nome de Jesus.